Olá, meus amigos, meus irmãos, amigas e irmãs na fé. Estamos começando mais um programa Caminhando Juntos, aqui na Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da IELB, a rádio que é uma boa companhia para você. Também chegamos até você através da nossa página no Facebook e do nosso canal no YouTube. Eu me refiro à página da Rádio CPT e o canal da Rádio CPT, tanto no Facebook como no YouTube. Aliás, queremos deixar o incentivo que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live, porque assim nós poderemos chegar até mais pessoas levando essa nossa mensagem, ou melhor, a mensagem de Deus, que sempre é o nosso objetivo aqui no nosso programa. O programa Caminhando Juntos tem o objetivo de mostrar o quanto é bom pertencermos ao povo de Deus, o quanto é bom podermos contar com a companhia amável, preciosa, de irmãos e irmãs na fé, de podermos estar em comunhão e de caminharmos juntos, trilhando o mesmo caminho, tendo os mesmos objetivos e o mesmo alvo aqui neste mundo. Por isso, é muito bom ter você que nos acompanha neste horário, quando estamos apresentando o programa aqui na Rádio Cristo para Todos, e também você que nos acompanha nas lives em qualquer horário, em qualquer lugar, no Brasil e no mundo. O programa de hoje tem um tema bem interessante. Nós colocamos o tema tendo o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo modo de pensar. Será que isso é possível? Especialmente nesses tempos de uma polarização política, ideológica tão grande no Brasil e no mundo. Será que é possível ter o mesmo modo de pensar? E vamos fundamentar essa nossa reflexão em Filipenses 4, 1 a 7, destacando especialmente o versículo 2 de Filipenses 4, 2, onde Paulo diz: peço a Evódia era uma mulher, né? E peço a Sintique, que era outra mulher, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Então, o tema do nosso programa que nós queremos convidar você a participar hoje nessa reflexão é esse: tendo o mesmo modo de pensar. Nesse tempo especial que nós vivemos, mês de outubro, né, que nós lembramos a Reforma Luterana, é muito bom nós refletirmos sobre temas como esse, tendo o mesmo modo de pensar. Nós vamos glorificar o nosso gracioso, bondoso e todo-poderoso Deus com a primeira canção do nosso programa, que é gravada pelo Grupo Viver. O Grupo Viver é lá da cidade de Cacoal, Rondônia, da congregação Concórdia. Do primeiro CD do Grupo Viver, nós vamos ouvir a faixa 18, que tem o título Sermão do Monte. Felizes os que choram, pois serão consolados. Dos misericordiosos terá misericórdia. Felizes os de coração puro, pois verão a Deus. Os que trabalham pela paz, como filhos são. Paz no coração, paz ao dar a mão, paz no seu olhar.
coração. Paz ao dar a mão. Paz no seu olhar. Paz, paz, paz. Felizes são os pobres, pois o céu é dos tais. E os insultados por seguirem a Deus. Felizes por ter fome e sede de fazer a vontade do Pai, pois a recompensa está guardada lá no céu. Paz no coração. Paz ao dar a mão. Paz no seu olhar. Paz, paz, paz. Este é o nosso programa Caminhando Juntos, pela Rádio CPT, também pelo YouTube, pelo Facebook, que hoje está com você para refletir sobre o tema Tendo o Mesmo Modo de Pensar, fundamentado em Filipenses capítulo 4, versículos 1 a 7, destacando o versículo 4, onde nós lemos: Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Talvez para a gente poder compreender um pouco melhor essas palavras, essa recomendação do apóstolo Paulo, é muito importante a gente entender que Paulo escreveu a carta aos Filipenses entre o ano 59 e 61 da era cristã, entre 59 e 61. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso na cidade de Roma, estava no presídio em Roma. E enquanto ele estava na prisão, o seu julgamento estava tramitando e havia uma grande possibilidade de que Paulo fosse condenado à morte. Nós sabemos que depois ele acabou sendo decapitado, ele sofreu martírio, ele foi decapitado. Enquanto ele estava na prisão, ele recebe a visita do pastor da igreja ou da congregação de Filipos. Sabemos que numa das viagens missionárias, Paulo tinha passado por Filipos. E o pastor lá se chamava Epafrodito. O pastor Epafrodito fez uma viagem de mais de 1.000 quilômetros, ou aproximadamente 1.000 quilômetros, para visitar Paulo na prisão e levar a ele um presente enviado pela congregação de Filipos. O presente era uma ajuda de algumas coisas que Paulo necessitava naquele momento. Ocorre que Epafrodito chegou em Roma doente, muito mal por sinal, e quase que ele morre lá enquanto ele estava visitando Paulo em Roma. Mas pela graça de Deus, Epafrodito se recuperou, ele ficou curado, e quando manifestou o desejo de retornar para Filipos, Paulo então decidiu escrever esta linda carta, essa carta de Paulo aos Filipenses. E é uma carta assim de uma manifestação muito grande de amor, né? Paulo escreve então em primeiro lugar para agradecer pelos presentes, segundo para mostrar aos filipenses o seu amor e alegria ao ver que eles estavam sendo leais a Cristo e ao Evangelho de Cristo.
e também para contar-lhes do seu trabalho, né, e da esperança que ele tinha da libertação da prisão, e para admoestá-los de alguns perigos. E quando nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 2, peço a Evódia e Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, nós podemos encaixar ou enquadrar essa palavra aqui entre as admoestações. Paulo, ele sabia que Síntique e Evódia eram duas mulheres da congregação que tinham modos diferentes de pensar e que muitas vezes estavam em rota de colisão. Muitas vezes elas batiam de frente, né? E isso certamente causava algum transtorno, alguns descontentamentos, né? E isso enfraquecia a congregação. Evidentemente que todo embate, né, toda divisão dentro da igreja enfraquece a igreja, porque o próprio Jesus disse no Evangelho, né, que reino dividido é reino destruído, é reino derrotado. Então, Paulo pede que as duas tenham o mesmo modo de pensar. E daí que nós extraímos o nosso tema para a nossa reflexão de hoje. Tenhamos o mesmo modo de pensar. Mas as perguntas que nós podemos fazer em cima disso o que são os pensamentos? Uma outra pergunta, é possível termos o mesmo modo de pensar? E talvez uma terceira pergunta, como podemos ter o mesmo modo de pensar? O que são os pensamentos? Segundo a ciência, né, os cientistas, o início dos pensamentos acontece em nosso córtex cerebral. E os pensamentos nada mais são do que impulsos elétricos ou químicos que fazem com que os neurotransmissores levem pelos nossos neurônios essas mensagens, né, que acabam sendo os sentimentos ou também os pensamentos. Então, os sentimentos, os pensamentos são impulsos elétricos ou químicos, né, que partem do nosso córtex cerebral e percorrem, né, os neurônios, os neurônios em nosso cérebro, levados aí pelos neurotransmissores, né? É bem fácil a gente pensar a esse respeito se a gente observar uma pessoa que está, por exemplo, na mesa de um bar e ingerindo bebida alcoólica, né? Você pode observar que algumas pessoas, ao ingerir bebidas alcoólicas, elas ficam extremamente felizes. Por quê? Alegres, não vou dizer felizes, mas alegres. Começam a rir, né, de uma forma exagerada. Porque o álcool, nesse caso, né, vai impulsionar que os neurotransmissores levem mensagens de alegria, né, pelos milhões ou bilhões de neurônios que há no cérebro. Aí depois, no dia seguinte, os neurotransmissores vão estar meio que de ressaca e a pessoa vai ter a ressaca. Ela vai estar muito triste e se sentindo vazia. Outras pessoas, né, numa mesma situação, ingerindo bebida alcoólica, elas vão ficar furiosas. Tem gente que fica muito brava, fica assim, extremamente agressiva quando ingere bebida alcoólica. Porque no caso desta pessoa, a bebida, o álcool vai impulsionar lá no cérebro, a partir do córtex da pessoa, que os neurotransmissores levem mensagens de fúria, de raiva, né? E a pessoa fica brava. Outra pessoa, talvez, numa mesa de bar, ingerindo bebida alcoólica, vai começar a chorar, né? Vai ficar melancólica, vai contar para o garçom alguns episódios da vida que aconteceram há 20, 30, 40 ou muitos anos atrás. Porque, no caso dessa pessoa, a bebida alcoólica, ela vai, a partir do córtex da pessoa, vai fazer com que hajam impulsos que levem mensagens de tristeza, de melancolia, e a pessoa vai ficar triste. Então, assim a gente pode mais ou menos analisar o que acontece no cérebro da pessoa, né? Dependendo do impulso, né? Pelos neurônios do cérebro, os neurotransmissores vão levar essas descargas elétricas ou químicas que vão proporcionar os pensamentos, que vão gerar os pensamentos e os sentimentos, né? E aí é meio complicado a gente dizer assim, tenhamos o mesmo modo de pensar.
porque cada um tem a sua cabeça, né? Cada um tem os seus neurônios, cada um tem os seus neurotransmissores, né? E cada um tem os seus impulsos, né? E aí nós poderíamos dizer, a partir da Escritura Sagrada, é muito importante a gente pegar outros textos, especialmente do mesmo apóstolo Paulo, né? Paulo fala muito sobre pensamentos, sobre emoções, sobre modo de agir, modo de pensar e modo de agir. E a gente, com base nesses textos, a gente vai poder entender o que Paulo quer dizer quando ele fala, tenha o mesmo modo de pensar no Senhor. Por exemplo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês não podem fazer o que querem, porque a natureza de vocês é inimiga da vontade de Deus. E aí ele fala que dentro de nós, em nós, há o Espírito, né? Ou o Espírito Santo age em nós, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus. E ele diz assim, ó, no versículo 19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Veja, aqui estava se falando de divisões dessas duas senhoras. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Então, quando nós seguimos o impulso natural, né, da nossa natureza corrompida, que conforme o apóstolo Paulo diz, né, em Romanos 6, que ela é inimizade contra Deus. Em Romanos 8,6 ele diz, porque o pendor da carne, ou seja, a tendência da carne, dá para a morte, mas a do Espírito dá para a vida. Então, o que Paulo diz aqui na carta aos Gálatas? Se nós seguirmos os impulsos da nossa natureza humana, né, esses impulsos, sejam eles elétricos ou químicos, que perpassam o nosso cérebro, os nossos neurônios, vão levar a mensagem que leva a gente a pensar e fazer coisas ruins. Né? Essa é a verdade. A nossa tendência natural, né, os nossos impulsos naturais, vão nos levar a pensar e fazer coisas ruins. Conforme diz aqui em Gálatas 5, e Paulo chama isso de frutos da carne. Isso é o que a nossa carne produz. Mas, quando o Espírito de Deus habita em nós, quando o Espírito Santo nos guia através da palavra, dos meios da graça, Paulo diz, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então percebe que quando quem dá o impulso, né, em nós, na nossa mente, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, a vontade de Deus, então nós vamos ter bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações, consequentemente. Todas essas que Paulo fala aqui. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então a gente percebe que quando Paulo fala assim, ter o mesmo modo de pensar, não significa pensar a mesma coisa. Não significa uma uniformidade no pensamento, mas significa que ter pensamentos guiados pela vontade de Deus. Aí, voltando ao nosso texto, o texto de Filipenses 4, 1 a 8, a gente percebe várias vezes essa ênfase de Paulo. Por exemplo, no versículo 1 ele diz, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Né? Porque é na comunhão com Jesus. É na comunhão com Jesus que nós vamos ter este modo de pensar, este modo de agir. Né? No versículo número 2, ele diz, peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor, veja, no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Paulo não consegue imaginar as duas lá, especialmente as duas que estavam normalmente em rota de colisão, terem um pensamento legal, né? Ter comunhão, ter união fora do Senhor. Mas Paulo pede que elas tenham o mesmo modo de pensar no Senhor.
No versículo 4, Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ou seja, que o motivo da alegria de vocês esteja no Senhor. No versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida de todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e assim por diante. Então veja que Paulo, ele sempre fala de um relacionamento no Senhor. Isso me faz lembrar as palavras do pastor Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, na página 50, onde ele diz que a partir do momento em que nós estamos na fé no Senhor Jesus, nós não temos mais relacionamentos imediatos, ou seja, diretos, nem com Deus, nem com as pessoas, nem com as coisas. Para nós é muito tranquilo entendermos que Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus, né? Porque a Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas, normalmente, a gente não pensa que Jesus é o nosso mediador também entre nós e o nosso próximo, entre nós e as coisas, né? E Dietrich Bonhoeffer chama a atenção que, a partir do momento em que nós estamos na fé em Jesus, Jesus passa a ser o mediador de todas as nossas relações. E aí é que Paulo começa a enfatizar essa questão de termos termos o mesmo pensamento no Senhor, né? De termos tendo o mesmo modo de pensar, melhor dizendo, no Senhor. Nós temos outros textos, irmãos, onde o apóstolo Paulo enfatiza muito essa ideia do pensamento no Senhor. Eu tenho aqui copiado Colossenses 3, 1 a 4. Paulo diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Agora escutem bem o versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Veja, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele. Então percebe que Paulo, ele relaciona esse nosso modo de pensar, o mesmo modo de pensar, na nossa união com Jesus. União que acontece no batismo, né? Na carta de Paulo aos Colossenses, ele mostra que no batismo nós somos sepultados com Cristo e morremos para a nossa natureza humana, corrompida, pecaminosa. Poderíamos dizer, morremos para os nossos impulsos naturais, carnais, corrompidos, e nascemos para uma nova vida com Cristo. Evidentemente que ainda temos as duas naturezas, né? E Paulo então enfatiza sempre nas suas cartas que precisamos afogar a velha natureza humana. Então, esse mesmo modo de pensar, ele se torna real em Cristo, quando todos nós estamos em comunhão com Cristo e todos nós temos em Cristo o mediador das nossas relações com Deus e com as pessoas. Então, Deus nos vê pela ótica de Cristo, nós vemos a Deus pela ótica de Cristo, porque em Cristo Deus se mostra, se revela, mostra o seu rosto, né, se tornando um de nós. E nós podemos ver as pessoas e as coisas pela ótica de Cristo. Todos nós temos, então, a visão de Cristo, né? Poderíamos dizer, usamos os óculos de Cristo e vemos as coisas com os óculos de Cristo. E aí que, então, reside o pensar a mesma coisa, ter o mesmo modo de pensar. Ter o mesmo modo de pensar, porque todos nós pensamos por meio de Cristo, em Cristo, na nossa comunhão com Cristo. Pegando outros textos, um texto maravilhoso é Romanos 12, versículos 1 a 3. Romanos capítulo 12, 1 a 3, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. E agora escutem bem, queridos irmãos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir essa frase. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vós, agora de novo, presta atenção,
que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Percebe, então, que Paulo, ele relaciona até aquilo que nós pensamos de nós mesmos, a respeito de nós mesmos, com a fé. E é pela fé que nós estamos em comunhão com Jesus. Na carta de Paulo aos Filipenses, um pouco antes, nós estamos aqui falando do capítulo 4, no capítulo 2, 1 a 16, Paulo fala de uma forma maravilhosa a respeito da nossa forma de pensar, do nosso modo de pensar. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, agora escute bem, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mais adiante ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Aí ele relata, dizendo, ele mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação a ser igual a Deus, ou seja, ele abriu mão da sua glória, da sua divindade, e se tornou um servo obediente, e foi obediente até a morte de cruz. Então percebem, queridos irmãos, quando Paulo fala assim, tende o mesmo modo de pensar, ele está dizendo, unam-se a Cristo pela fé, permaneçam firmes na fé, no Senhor, e que vocês possam, então, ter a mente, os pensamentos, os sentimentos orientados e guiados por Cristo Jesus. Evidentemente que, naturalmente, pela nossa formação, né, orgânica, ninguém de nós vai pensar da mesma forma. Jamais duas pessoas vão pensar da mesma forma, porque são mentes diferentes, têm impulsos diferentes, têm formas diferentes de pensar. Mas em Cristo Jesus, há sim a possibilidade de nós termos o mesmo modo de pensar. E o mesmo modo de pensar significa o quê? Aquilo que a teologia da cruz nos proporciona. A teologia da cruz nos move a diariamente afogar a nossa velha natureza, a dizer não para a nossa própria vontade, para os nossos próprios desejos, e permitir que aquilo que Jesus conquistou na cruz nos seja dado. E que uma nova vida seja alimentada em nós, a vida que o Espírito Santo proporciona e cria em nós pela palavra de Cristo. Então, pensar dessa forma significa não irmos pela nossa cabeça, pela nossa vontade. Porque a nossa cabeça, a nossa vontade natural é contrária à vontade de Deus. Mas irmos pela mente de Deus, pela vontade de Deus. Porque Deus diz através do profeta Isaías, né? Assim como os céus estão acima da terra, assim os meus pensamentos são mais nobres que os vossos pensamentos. Assim como os céus estão acima da terra, assim os meus pensamentos são mais nobres do que os vossos pensamentos. Nós estamos agora no mês da reforma, em outubro, né? E se nós observarmos bem, os nossos pais nos deixaram um belo exemplo de termos o mesmo modo de pensar. Logo após o início da reforma, né? Nós sabemos que a reforma iniciou no ano de 1517, e começaram a haver muitas desavenças, muitas controvérsias, né? Primeiramente, do protestantismo contra a Igreja Romana, contra o sistema romano, mas, num segundo momento, começaram a haver controvérsias, né, e debates dentro dos próprios reformadores, dos próprios protestantes, né, entre os próprios luteranos e outros segmentos aí do protestantismo. O que o luteranismo fez? Se reuniram, discutiram, analisaram e, em 1580, foi publicado o Livro de Concórdia, especialmente contendo a fórmula de concórdia. E o Livro de Concórdia nada mais é do que dizer o seguinte: a nós, luteranos confessionais, cremos e confessamos o que está aqui. O que Deus, através das Escrituras, nos mostrou e que nós colocamos aqui nas confissões luteranas. Estão no Livro de Concórdia de 1580. Né? Então,
nós nos submetemos à palavra de Deus, à interpretação da palavra de Deus, neste viés, né, das convicções das confissões luteranas. E esta é a fórmula, e esta é a melhor maneira de nós, como cristãos, vivermos a fé cristã. Por isso que Paulo pediu para que Evode e Sintique ficassem, né, pensassem, tivessem o mesmo pensamento no Senhor e parassem com as divergências, parassem com as polêmicas que elas estavam causando lá na igreja de Filipos. E é interessante, no versículo 3, Paulo diz para o pastor Epafrodito, né? E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, essas duas, né? A Evode e a Sintique, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, elas eram muito úteis, elas eram muito importantes, elas eram convictas, elas ajudaram Paulo a evangelizar lá na cidade de Filipos. E Paulo, então, pede para Epafrodito ajudá-las, né, para que elas pensassem de uma forma concordemente, que pensassem concordemente no Senhor. A nós também cabe sermos pacificadores, né, e ajudarmos as pessoas a terem o mesmo pensamento no Senhor, né? Muitas vezes nós causamos muita polêmica, e gostamos de uma polêmica, né, gostamos de uma discussão, e que muitas vezes não trazem proveito nenhum para a igreja, para o corpo de Cristo, pelo contrário, acabam causando divisão. Então, como Paulo recomendou a Epafrodito, né, que ajudasse a Sintique e Evódia, que pensassem concordemente no Senhor, nós também temos essa missão de promover a paz e a harmonia dentro das nossas congregações. E para terminar, Paulo diz na continuação do capítulo 4, a partir do versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Que, unidos em Cristo, né, nós nos ocupemos com tudo aquilo que realmente vem de Cristo, aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, né, e que nós possamos praticar isso no nosso dia a dia e ajudar as outras pessoas a praticar. E o nosso desejo é o mesmo de Paulo, que o Deus da paz esteja comigo, esteja com você e com todos nós. Que em Cristo, então, tenhamos esse mesmo modo de pensar, não seguindo a nossa tendência, a nossa natureza humana, contrária à vontade de Deus, mas que deixemos Cristo guiar nossas mentes, nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações, para a glória dele e para o bem da sua igreja e para o bem da humanidade. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Até o nosso próximo programa, se o bondoso Deus assim permitir. E nós encerramos o nosso programa de hoje com uma linda canção do grupo vocal Louvor Encanto, Somos Sua Criação. Até nosso próximo programa. Tchau, tchau. Somos a criação, nos deu corpo, alma e razão, olhos para ver, voz para cantar, e o Redentor para nos guiar. Olhos para ver, voz para cantar, e o Redentor para nos guiar. Jesus está com você, não esqueças no orar, o agradecer. Jesus está com você, não esqueças no olhar, no agradecer.
somos a criação. Nos deu corpo, alma e razão. Olhos pra ver, voz pra cantar, e o Redentor pra nos guiar. Olhos pra ver, voz pra cantar, e o Redentor pra nos guiar. Jesus está com você, não esqueças no orar, o agradecer. Jesus está com você, não esqueças no orar, o agradecer. Jesus está com você, não esqueças no orar, o agradecer. Jesus está com você, não esqueças no orar, o agradecer. Jesus está com você, não esqueças no orar, o agradecer. Jesus está